Graça e paz, irmãos, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Durante esse mês de julho nós vamos tratar sobre a primazia da adoração e nós vamos falar hoje pela manhã sobre a glória do Deus Trino. É um assunto complexo, é um assunto difícil, mas que o Senhor nos ilumine a fim de entendermos à luz do texto sagrado. João 14, vamos abrir a palavra de Deus em João 14. Nós vamos ler do verso 9 até o verso de número 11. João 14, do verso 9 ao verso de número 11. Nós vamos ver como que a Trindade se compraz em si mesmo. E o prazer que elas têm em suas pessoas nos chama a termos prazer na nossa adoração, no nosso louvor ao nosso Deus. João 14, do verso 9 ao verso 11, ouça com fé, ouça com atenção a leitura da palavra de Deus que nos diz. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Credes-me que estou no Pai e o Pai em mim. Credes ao menos por causa das mesmas obras. Senhor, nós nos rendemos diante de Ti. Reconhecemos, ó Pai, a nossa pequenez, de que nós não somos dignos, nem melhores e nem maiores do que ninguém. Mas viemos nessa manhã oferecer a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, que é o nosso culto. E queremos, ó Pai, pedir que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor abra bem os nossos ouvidos e are o terreno do nosso coração, a fim de que ouçamos a voz do Senhor. E que a Tua voz seja poderosa como o som de muitas águas, a quebrantar o nosso coração, a gerar em nós vida, a fim de que possamos frutificar para a Tua glória e para a Tua honra. Que possamos entender, ó Deus, essa glória que há em Ti mesmo, nessas pessoas, e como que isso, ó Pai, enche o nosso coração de regozijo, de alegria, e ao mesmo tempo nos impulsiona a Te louvar e a Te bendizer. Dê-nos ouvidos e olhos para enxergar, ó Deus, a beleza de quem o Senhor é. Fala conosco, ó Deus, e usa Teu Filho com poder e graça. E que as palavras sejam de fato as palavras do Senhor ao nosso coração, a gerar em nós ferida, fome e sede de quem Tu és, Senhor. Assim oramos e pedimos a Tua iluminação nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o quão prazeroso é conhecermos pessoas. É bom termos intimidade com elas, ao ponto de sabermos as suas preferências, os seus gostos, e sabermos também aquilo que elas não têm muito prazer, aquilo que elas não gostam tanto assim. E isso nos ajuda inclusive a agradá-las, seja com um presente ou seja com um mimo, a fim de que a gente possa demonstrar o nosso afeto, o nosso amor, o nosso carinho. Algo que você sabe muito bem que vai despertar isso no coração daquele em quem você ama, em quem você gosta e quer muito bem. O mesmo, meus irmãos, acontece no nosso trato com o nosso cônjuge, com o nosso parceiro ou a nossa parceira. É tão bom quando a gente conhece o nosso cônjuge, irmãos, a ponto de percebermos a hora certa de falar, a hora certa de se calar, ou quando é hora de encorajar e também motivar. É bom quando nós conhecemos o nosso cônjuge a ponto de entendermos por um só olhar os pensamentos que estão escondidos no mais profundo coração, e que muitas vezes a própria demonstração da fisionomia, do olhar, demonstra e a gente percebe. Se conhecer pessoas é algo tão bom, é algo tão prazeroso, é algo que nos traz intimidade, quão mais prazeroso tem que ser também para nós o conhecimento de Deus. Quão prazeroso é entendermos como que esse Deus se revela, como que esse Deus se demonstra, e como que podemos deter esse conhecimento a conduzir a nossa vida de adoração e de louvor ao Senhor.
Nós estamos aqui, irmãos, no último discurso, no discurso de despedida do Senhor Jesus aos seus discípulos. E se você voltar no capítulo 13, o verso de número 30, Judas sai, após a saída de Judas, nós vemos Jesus fazer uma série de reflexões sobre a sua morte, mostrando para nós que a tribulação que os seus discípulos enfrentariam, a vinda do Espírito Santo, e como que os seus seguidores deveriam viver no meio de um mundo caído, no meio de um mundo corrompido. E depois dessa morte e dessa ressurreição e ascensão de Jesus, nós vemos que eles aqui enfrentariam toda uma série de dificuldades dentro de um contexto em que eles mesmos estavam inseridos. E que o próprio Senhor Jesus, no verso 33 do capítulo 13, vai dizer: para onde eu vou, vós não podeis ir. Preste bastante atenção, Jesus está prestes a deixá-los, indo para o Pai que o enviou, mas o texto vai nos mostrar que Ele não nos deixaria órfãos, de que nós seríamos cuidados, zelados, protegidos pela ação do próprio Espírito Santo, que seria enviado para consolidar a sua obra, para fortalecer o seu povo, para convencermos a gente do pecado, da justiça e do juízo, para nos levar de volta até o Senhor. Mas note, irmãos, um detalhe imprescindível no texto. Até esse exato momento, os discípulos ainda não haviam compreendido a obra e a missão do Filho. Até esse exato momento, eles tinham caminhado com Jesus durante 3 anos. Jesus caminhou com eles, ensinou eles, instruiu eles, mas eles ainda não haviam entendido a pessoa e a obra do Filho. Eles só vão entender essa ação após a ressurreição, após a morte de Cristo, que de fato eles vão entender realmente esse plano redentor, e como que esse plano redentor se firmou, se concretizou, se mostrou tão glorioso e tão poderoso na vida deles. É por isso que Filipe tenta apresentar uma solução. Já que Jesus vai e eles vão ficar só, Filipe está tentando remediar a situação e dizendo que, olha, já que nós aqui estamos angustiados, nós aqui estamos aflitos, Senhor, mostra para nós o Pai, revela para nós o Pai, e isso já é suficiente. O pedido de Filipe aqui não é um pedido por uma explicação, mas é um pedido pela própria revelação do Pai. E interessante, ele está dizendo: olha, se nós virmos o Pai, as nossas dúvidas, os nossos medos, os nossos questionamentos, a nossa angústia deixa de existir. O que Filipe está pedindo aqui para nós, meus irmãos, é uma manifestação direta acerca de Deus. Ele está pedindo aqui uma teofania divina, como Moisés pediu também, dizendo: Senhor, deixa eu ver apenas a sua face, e isso é suficiente. E irmãos, quantas vezes nós fazemos essa mesma coisa? Nós queremos buscar sinais visíveis, nós queremos contemplar, a fim de que os nossos problemas, as nossas aflições, as nossas tribulações, ao contemplar, ao ver de maneira clara, nosso coração então se aquieta, buscando mais soluções do que entender realmente o Deus que se compraz no meio delas, o Deus que se faz presente no meio delas. Jesus então vai responder a Filipe e vai mostrar que aquele encontro deles com o Pai já acontecia há 3 anos e eles ainda não haviam entendido. O que Jesus vai fazer nesse texto é explicar a relação que tem ele com o Pai. A glória do Deus Trino, portanto, aqui ela é revelada. Jesus está atraindo a atenção dos seus discípulos para a preciosidade que é conhecer o Deus verdadeiro. E como que esse conhecimento, irmãos, precisa ser almejado, abraçado, pois bênçãos preciosas fluem, meus irmãos, desse conhecimento desse Deus Trino. O que veremos nesse momento é que esse conhecimento desse Deus glorioso, Trino, deve nos conduzir a deleitarmos nele, deve fazer a gente ter prazer no Senhor, e esse prazer, quando então alcançado nos nossos corações, acalentado nele, leva-nos a adorar. E é somente através do Filho que a gente pode conhecer o Pai, é somente através do Filho, irmão, que o Pai se dá a conhecer, e é exatamente esse conhecimento acerca de Deus, que também traz para nós ricas bênçãos e promessas preciosas. Em resumo, o que nós vamos ver é que a glória do Deus Trino,
é a fonte de toda satisfação em Cristo Jesus e todo prazer em nossa adoração. Nós veremos, portanto, que a glória do Deus Trino é a fonte de toda satisfação em Cristo Jesus e de todo prazer na nossa adoração. Mas nós precisamos começar a entender esse texto dentro de uma definição que nós chamamos da Trindade. E num certo sentido, a doutrina da Trindade, meus irmãos, é a mais misteriosa, bem como a mais difícil de todas as doutrinas. Aqueles que negam a doutrina da Trindade geralmente nos acusam de arrumarmos uma terminologia que não se encontra respaldo na palavra. Todavia, irmãos, existe uma convicção de que essa doutrina é amplamente comprovada nas Escrituras. Nós veremos ao longo do texto que tamanha é essa complexidade, tamanha é esse mistério da Trindade, que os pais do deserto disseram o seguinte: olha, tente explicá-la e você perderá a cabeça, mas tente negá-la e você perderá a alma. Warren Grudem, em sua teologia sistemática, ele vai destilar a Trindade em 3 afirmações. A primeira delas, Deus é 3 pessoas. A segunda, cada pessoa é plenamente Deus. Terceira, há um só Deus. E é claro que a relativa simplicidade dessa declaração, dessa demonstração, inclusive aqui no próprio Senhor Jesus, no texto em que nós lemos, é na verdade uma evidência gloriosa desse mistério da divindade. Como que o Pai se relaciona com o Filho, como que o Filho se relaciona com o Pai, e como que a ação do Espírito permeia toda essa relação, a fim de gerar em nós prazer, a fim de gerar em nós alegria, a fim de nos levar a adorar ao Senhor. E então algumas perguntas surgem, e que são perguntas difíceis, mas imprescindíveis para nós, que diz: em que sentido Deus é um? E em que sentido Deus é 3? Em como que essa tríade, ou essa pluralidade divina se relaciona com sua absoluta unicidade e unidade? Vamos tentar ver isso em detalhes ao longo do texto, e a gente vai tentar perceber isso apontando para 3 aspectos aqui interessantes: a tripessoalidade divina, a unicidade divina, e como que esses aspectos mútuos se relacionam dentro do contexto da Trindade. Mas vejamos primeiro a tripersonalidade. Olha o pedido de Filipe. Filipe está dizendo: Senhor, eu quero ver o Pai, e isso já é suficiente. A resposta de Jesus foi: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido? Quem vê a mim vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai? O que Filipe está pedindo é: Senhor, eu quero ver a tua face, porque se eu ver o Senhor, o meu coração se acalma. E aqui Jesus então vai deixar muito claro para Filipe essa unidade, essa revelação de Deus em Cristo Jesus. Ele está dizendo: olha, quem me vê a mim, vê ao Pai. De maneira que Deus conhece, Deus ama, Deus se deleita em sua própria essência e perfeição. O Filho é a vida do Pai, que só pode ser abraçada e experimentada, pois Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida que nos conduz ao próprio Deus. De maneira que desde toda a eternidade, Deus tem uma imagem de sua própria perfeição, uma imagem de beleza infinita, que por meio dessa imagem, irmãos, Ele se revela, Ele dá a se conhecer, Ele compreende, Ele se expressa, redimindo um povo e chamando esse povo a adorá-lo. É dentro desse relacionamento trinitário, mútuo e imprescindível, que nós precisamos entender quão belo é essa primazia da adoração, quão belo é nós sermos chamados a adorarmos a esse Deus, a exaltarmos ao Senhor. E quando nós falamos da natureza da Trindade, precisamos entender que são 3 pessoas distintas, mas uma essência só. Quando nós falamos em pessoa, nós logo já imaginamos o ser humano composto de corpo, alma e de suas qualidades. E nós não temos dificuldade em imaginar isso na humanidade como pessoa, mas quando nós pensamos acerca de Deus, é quase que impossível descrever isso. É dificílimo. Alguém poderia dizer assim: mas Deus não tem forma. E se nós formos lá para João, capítulo 4, verso de número 24, vai dizer: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. De maneira que todas as religiões, meus irmãos, tentam dar uma forma para Deus, mesmo que seja na perspectiva de uma força.
E isso, meus irmãos, é um tipo de panteísmo moderno e que não está baseado nas Escrituras. É fácil nós imaginarmos Deus como uma força. Inclusive, isso tem sido perpetuado e invadido a igreja cristã de tal maneira que muitas vezes as pessoas veem Deus como um ser impessoal, que agindo por detrás dos eventos e dos problemas. E aqui surgem dois conceitos errôneos, dois conceitos errados acerca de Deus e que precisam ser evitados. O primeiro deles, irmãos, é que o mundo não é uma extensão de Deus, como o panteísmo vai nos dizer, de que tudo é Deus. Segundo, Deus não age mais no mundo onde Ele criou, como o deísmo vai dizer, de que Ele colocou o mundo para funcionar como um grande relógio, deu corda, seguindo leis pré-estabelecidas e então foi embora. Meus irmãos, todos esses dois ensinos estão errados. Deus é tanto transcendente, Deus tanto está acima de nós, como Ele também é imanente, Ele se relaciona com a sua criação, sem se tornar e sem ser extensão do mundo. E aqui nós percebemos como que esse Deus é um ser pessoal. Como que ao longo da história, estudiosos têm tentado usar modelos e analogias para tentar compreender melhor o significado de Deus ser três pessoas distintas em uma essência só. Se a criação, por exemplo, reflete a natureza divina, e a natureza divina é fundamentalmente trina, então devemos reconhecer alguns aspectos da Trindade no que Deus fez dentro desse mundo criado. Porém, quando nós vamos usar tais analogias, irmãos, jamais devemos confundir os nossos modelos imperfeitos com a realidade divina. Embora muitas dessas analogias tentam explicar essa relação de três pessoas distintas em uma só essência, elas são incapazes e acabam incorrendo em alguns erros doutrinários que ao longo da história teve que ser refazidas em concílios, apontando para a suficiência das Escrituras, mostrando como que essa trindade se relaciona, mesmo que seja difícil de se compreender. E é importante, irmãos, porque essa natureza essencial da trindade, ela é compartilhada entre as três pessoas. Deus está nas três pessoas sendo todo. De maneira que quando a gente pensa na raça humana, todos nós sabemos que todos compartilhamos da mesma natureza. Nós somos seres humanos. Mas cada um de nós somos indivíduos autônomos. Cada um de nós somos autônomos, mas mesmo compartilhando da mesma natureza, mas nós somos seres diferentes. Na Trindade não é assim, na Trindade é apenas uma natureza, apenas um ser, três pessoas, mas apenas um. Que é numericamente que um. E esse mistério, ele ultrapassa, meus irmãos, a nossa compreensão. É difícil entender, é difícil explicar, é difícil, apenas nós devemos crer como matéria de fé. São pessoas distintas, mas ao mesmo tempo elas não estão separadas, elas estão interligadas entre o próprio ser de Deus. De maneira que essa essência de Deus, ela não é dividida entre as três pessoas. Ela é absoluta, ela é completa, ela é perfeita em cada um deles. É como que se Deus tem um conhecimento tão perfeito e tão completo, como que Ele, em sua própria essência, é aquele que conhece e é aquele que se faz também conhecido. E é interessante porque você percebe isso nas Escrituras. Há uma unidade divina, principalmente, meus irmãos, na confissão de fé do povo hebreu. Se você for ler Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, que nos diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Se você for para Isaías 45, verso 18, você vai ver a mesma forma, dizendo: porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o único Deus, que formou a terra, que a fez e estabeleceu, que não a criou para ser caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Há um Deus, mas quando você vai relacionar esse texto ao longo das Escrituras, você vai ver que dentro desse ser divino, há pessoas distintas. Portanto, entenda que a comunidade cristã, ela não viola de forma alguma o monoteísmo, nem confessa a fé em três deuses, mas repousa sobre o mistério de conter três pessoas em uma essência só. Três pessoas distintas em uma essência só, de maneira que você tem uma pluralidade divina. E isso é importante porque nós lemos João capítulo 1. E se você for fazer uma analogia da fé em Gênesis capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, com João capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, você vai ver essa relação sendo demonstrada de maneira clara.
É claro que na nossa linguagem portuguesa, Gênesis 1 não vai descrever o plural que há ali do termo Elohim, que diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas no original vai estar escrito, no princípio criaram deuses o céu e a terra. Mostrando que essa ação de criar era uma relação trinitária. De maneira que o verbo já estava ali, e Paulo vai fazer isso em Colossenses capítulo 1, demonstrando que ele é a própria imagem do Deus invisível. Ele é a demonstração física do próprio Deus. De maneira que você vê esse nós se relacionando entre as três pessoas. Principalmente no capítulo 1 de Gênesis 1, verso 26, que diz, façamos nós, o homem, a imagem conforme a nossa semelhança. Mas isso fica bem mais claro, meus irmãos, essa unidade na diversidade, esse mistério, essa comunhão que há em Deus em essência, mas que subsiste em três pessoas distintas, de maneira funcional, de maneira objetiva, de maneira redentora. Isso vai se tornar mais claro para nós no Novo Testamento, que vai trazer para nós esse desfecho. Inclusive nas palavras do próprio Senhor Jesus em João 14, o verso 23, que inclusive vai nos dizer, se alguém me ama, guardará as minhas palavras, o meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. Veja que Filipe diz, Jesus está dizendo para Filipe, quem vê a mim vê ao Pai. O mesmo nós, a mesma relação dos textos do Antigo no Novo, agora se compraz na ação do Filho, uma revelação visível do Pai, mas ao mesmo tempo posterior, uma ação do próprio Filho, do Pai, em meio ao Espírito Santo, gerando em nós uma mudança. E aí você vê isso acontecendo, essa relação dos três, sendo tipificada, sendo claramente demonstrada no batismo do próprio Senhor Jesus. E está lá em Mateus capítulo 3, verso 16 e o verso 17, em que o texto vai dizer, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram o céu, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis que uma voz do céu que dizia, este é meu filho amado em quem me... Enquanto que o próprio Filho está sendo batizado, o Espírito está descendo, repousando, e ao mesmo tempo o Pai falando do prazer, da alegria que Ele tem na ação do Filho, naquilo que o Filho estava concluindo, naquilo que o Pai estava apontando. Você vê isso na transfiguração em Mateus capítulo 17, Jesus se transfigurando e mostrando a beleza, e o próprio Pai dizendo, olha, eu tenho todo o prazer no meu. E essa forma, inclusive, é destacada para nós, na ação em que nós, ao proclamarmos o Evangelho, nós temos que levar as pessoas a se comprometer, batizando em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito. De maneira, irmãos, que há apenas uma essência, Deus, mas subsiste em três pessoas distintas. E aí nós vemos como que essa tripersonalidade age, de maneira poderosa, de maneira maravilhosa, dentro dessa ação redentora, de maneira que há uma unicidade divina. Porque a pergunta de Filipe, a resposta de Jesus a Filipe, dizendo, quem vê a mim vê o Pai, como diz tu, mostra-nos o Pai. Jesus está dizendo, olha, eu sou a imagem encarnada, a unidade perfeita, revelada da glória do Pai. Há uma unidade indivisível e inseparável entre o Pai e o Filho no texto. De maneira, irmãos, se nós desejamos, se nós queremos realmente conhecer ao Deus, o Criador de todas as coisas, isso só é possível pela obra bendita do Filho amado, que se encarnou, que morreu, que ressuscitou, ascendeu ao céu. Há uma única maneira, irmãos, de saciar a nossa sede por conhecimento, e a única maneira de saciarmos essa fome e essa sede é conhecendo a pessoa do Filho. É por isso que Jesus vai dizer no verso de número 7, que Ele é a fonte de todo o conhecimento eficaz do capítulo 14. Ele diz, olha, se vós tivesse me conhecido, conhecereis também meu Pai, desde agora o conheceis e o tendes visto. De maneira, irmãos, que os verdadeiros adoradores do Senhor, conhecem a pessoa do Filho. E esse conhecimento é quem nos conduz. Lembra da mulher samaritana em João capítulo 4? Dizendo, Senhor, tá bom, qual o lugar de adorar? Nesse monte, Gerezim, ou em Jerusalém? E Jesus vai responder para ela, dizendo, olha, você adora o que você não conhece. A salvação vem dos judeus.
De maneira que o conhecimento limitado daquela mulher não traria para ela todo o sentido pleno acerca de quem Deus era, acerca da majestade do Senhor. Mas através da obra do Filho, através da ação do Filho, agora todos conhecerão. Todos iriam conhecer ao Senhor. E é tão importante nós buscarmos esse conhecimento, irmãos, porque nós vemos muitas pessoas buscando conhecer a Deus de maneira errada. É tão importante conhecermos essa ação trinitária, porque as pessoas têm buscado conhecer a Deus de outras formas. Porque o conhecimento que nós temos, ou o desejo que nós temos acerca de Deus, embora corrompido, embora manchado pelo pecado, é algo inato no seu coração. Está lá em Eclesiastes capítulo 3, verso 11, que Deus colocou dentro de nós a eternidade. Há uma semente da religião, há um desejo no nosso coração pela divindade, pela grandeza e majestade, pelo cuidado de Deus. E é isso que o pedido de Filipe está refletindo. Senhor, mostra para nós o Pai. É o coração dele clamando. Entretanto, mesmo que esse desejo seja patente, seja público, seja inato, meus irmãos, ele tem sido feito de maneira equivocadas. Ao longo da história, as pessoas buscam, por exemplo, conhecer a Deus através das suas experiências, através de conhecimentos esotéricos, através de fórmulas mágicas, através de amuletos. E Jesus está nos dizendo para nós aqui hoje: se nós queremos conhecer o Pai, precisamos olhar para o Filho, pois é o Filho quem revela o Pai. Dentro da Trindade, meus irmãos, existe essa absoluta igualdade de essência, sem qualquer grau de subordinação ou honra. O Pai não é maior do que o Filho em essência, nem o Filho é maior do que o Espírito. O Pai não deve ser mais adorado do que o Espírito, nem o Espírito mais adorado do que o Filho, embora cada pessoa da Trindade tenha características específicas em si. Uma única essência divina é compartilhada igualmente, totalmente, plena entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ao longo da história, Augustinho, inclusive Jonathan Edwards, tentando ecoar Augustinho, ele sustenta que a divindade, na própria divindade, há um Deus em sua essência direta, Deus. Deus como autorreflexo e contemplação de si mesmo, o Filho, o amor de Deus e o gozo de si mesmo, o Espírito Santo. De maneira que as Escrituras, meus irmãos, vai mostrar que a nossa existência, a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa vontade, o nosso conhecimento e amor é um reflexo acerca daquilo que Deus é, implantado em nós, a fim de que nós o desejamos. E que esse conhecimento e esse desejo, essa vontade, esse anseio transformado pelo Espírito Santo no nosso coração, para unicamente canalizar a nossa vida diante de quem Ele é, deve nos conduzir em adoração. De maneira que as Escrituras vai regulamentar e vai descrever para nós: o Filho é a imagem, a representação, o reflexo claro do Filho de Deus. Colossenses 1,14 vai dizer: Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o esplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus. Está lá em Hebreus capítulo 1, verso 3. E que muitas vezes o Filho é a própria personificação da sabedoria lá em Provérbios, e apontada para nós também em Paulo em 1 Coríntios, mostrando que Ele é a própria glória, a própria majestade, a expressão. É por isso que Jesus está dizendo: quem vê a mim, Filipe, vê o Pai. Desde toda a eternidade, meus irmãos, Deus tem consigo uma imagem, Deus tem consigo uma representação, um reflexo da sua perfeição, da sua beleza infinita, e por meio dessa imagem, Deus tem conhecido, Deus tem compreendido, tem expressado a si mesmo na pessoa do Filho. E meus irmãos, esse conhecimento só é verdadeiro, ou só é possível, através da ação do Espírito Santo. Através da ação do Espírito Santo nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. É a divindade revelada através do amor de Deus, pela ideia que Deus tem de si mesmo, ao gerar uma pessoa distinta no meio dele, o próprio Filho. E desse amor entre o Pai e o Filho, você vê o deleite mútuo do Pai e do Filho, ao estender para nós o Espírito. O Espírito é o próprio ato da divindade, procedente tanto do Pai quanto do Filho, mas gerando em nós, fluindo amor, alegria, prazer, desejo, vontade de conhecê-lo. Vontade de adorá-lo.
De maneira que essa permanência do amor de Deus derramado sobre os nossos corações por meio do Espírito é uma maneira de revelar, de dizer como que a ação de Deus se compraz e se transforma na ação dele em nós. De maneira que o Espírito, meus queridos, consiste nessa graça e nesse poder de Deus fluindo através do Pai e do Filho. Desde toda a eternidade, irmãos, Deus tem contemplado o seu Filho amado em perfeita clareza, em plenitude e propósito eterno. De maneira que entre o Pai e o Filho surge um amor tão puro, tão profundo, tão inigualável, tão ilimitado, tão vasto e infinito, que esse amor, meus irmãos, se manifesta na terceira pessoa, mudando o nosso coração, gerando em nós vida. E a própria ação de Deus em nós, transformando a nossa vida na presença dele. Assim como essa unidade existe entre essas pessoas de amor, conhecimento e prazer, a igreja é chamada também a amar, a ser unida e adorar ao Senhor. Da mesma maneira que essas pessoas distintas, mas uma essência só, o próprio Deus em sua plenitude no Pai, em sua plenitude no Filho, em sua plenitude no Espírito, nos chamam a perfeita unidade, a um perfeito amor e a uma adoração exclusiva, de uma ação mútua que Ele se revela e que Ele se demonstra dentro da própria Trindade, dentro do próprio ser de Deus. Veja o quão importante é conhecermos essa doutrina, irmãos. E como que essa glória desse Deus Trino é um reflexo da ação de Deus, do poder de Deus ao longo da história, mudando nós e o nosso coração para que conheçamos a Ele, e ao conhecer nós o adoremos, e ao conhecer nós tenhamos prazer nele. Mas, meus irmãos, como que essa tríade, como que essa pluralidade de Deus se relaciona em perfeita unidade? Meus irmãos, é as três pessoas da Trindade como um membro de uma só família, unidas em um só vínculo de amor que transborda em alegria e em prazer nela. Mas note, meus irmãos, cada uma dessas pessoas tem um papel crucial na obra redentiva, o que a gente chama de economia ou de função da Trindade. O Pai escolhe e envia o Filho obedece, conclui e realiza a obra do Pai, renunciando à sua glória para redimir os eleitos, e o Espírito é enviado procedente tanto do Pai quanto do Filho. Ele é o penhor, ele é a parte que garante para nós a nossa herança, e a soma de todas essas dádivas concluída e concretizada na pessoa de quem Cristo é. De maneira que, para deixar mais claro para Filipe essa glória do Deus Trino, Jesus vai mostrar para ele: olha, aquilo que você viu nas palavras e nas obras é a própria ação do Pai. Olha o verso 10 e o verso 11 de João 14. Não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Credes-me que estou no Pai e o Pai em mim. Credes ao menos por causa das mesmas obras. Olha aqui, meus irmãos, o Pai está no Filho, o Filho está no Pai. De maneira que, ao mesmo tempo que a gente vê o Filho, nós estamos vendo o Pai. É um termo, inclusive, teológico, usado como pericorese, apontando para essa habitação mútua entre esses seres da própria Trindade. É a realidade que nos faz distinguir entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, nós não podemos separá-los, de maneira que o Pai não é o Filho nem o Espírito, mas está no Filho e no Espírito. De maneira, meus irmãos, que o Filho não é o Pai nem o Espírito, mas está no Pai e no Espírito. O Espírito não é o Pai nem o Filho, mas o Pai está no Filho e no Espírito. É uma habitação mútua, é uma habitação completa, é complexo, é difícil. Mas imagine, meus irmãos, uma dança como 3 bailarinas. E que você vai nesse show em que elas vão apresentar a sua dança, mas a performance, a ação, a atitude é tão perfeita que como se as 3 se tornassem uma. É aqui que nós vemos essa ação, essa perfeita harmonia, as 3 pessoas harmonicamente compartilhando a mesma essência, mas mantendo as suas distinções pessoais. Tudo que existe na pessoa do Pai, existe na pessoa do Filho, existe na pessoa do Espírito, de maneira que não há resto, não há resíduo, não há excesso na própria Trindade. As 3 pessoas existindo em um só Deus, sem desalojar as demais. Elas sobrepõem, elas habitam uma na outra, sem se comprometer às suas distinções da paternidade, da filiação e da processão. O Pai sempre foi o Pai de Cristo, o Pai do Filho.
O Filho foi gerado na eternidade pelo próprio Pai. E o Espírito procede tanto do Pai quanto do Filho, distinções, mas ao mesmo tempo, irmãos, você vê um só Deus. É a união do Pai e do Filho já presente dentro dessa relação. É como se Jesus está dizendo: olha, Filipe, deixa eu te dizer uma coisa, você quer algo para acalmar o seu coração? Deixa eu apontar para você, essa relação que existe entre eu e o Pai, vai ser concretizada, vai ser consumada, vai se fazer presente, plena e poderosa, na ação do Espírito Santo. Após Jesus ser levado ao céu, ascender aos céus, sendo condenado, crucificado, ressuscitaria, ascenderia ao céu, o Espírito não os deixaria órfãos. Ele mandaria o Espírito, o outro Consolador do Pai, o que nos conforta, o que nos fortalece, o que nos enche, o que nos faz pleno, o que nos leva de volta para Deus e faz com que a gente adore a esse Deus que nos ama tanto. É devido, meus irmãos, a essa união do Pai com o Filho que nós devemos viver, que Paulo inclusive vai dizer que a nossa vida está oculta em Cristo. Não tem como, irmãos, de maneira nenhuma, nós só podemos conhecer ao Pai se nós estivermos no Filho. E essa presença faz morada em nós, essa presença se relaciona, essa presença muda as disposições do nosso coração. É o Pai que está no Filho e o Filho que está no Pai, é o Filho que está em nós por meio do Espírito, a ação do próprio Deus do nosso coração. É uma permanência mútua, poderosa, infinita. É o amor de Deus revelado no Filho e concluída na própria pessoa do Espírito, a fim de que eu e você o glorifiquemos. Então glorificar a Deus é muito mais do que um slogan. Glorificar a Deus é entender, meus irmãos, que essa unicidade transcende a unidade e é uma união perfeita, nos atraindo e nos chamando a viver uma relação com o próprio Deus, uma relação que existe na própria Trindade, uma relação que existe no próprio ser de Deus, e que inclusive é explicada por Jesus no verso: como tu és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, sejamos eles em nós, Senhor. Sejam eles em nós. Essa unidade só é possível pela pessoa do Filho. Esse desejo de glorificar, esse anseio, meus queridos, é somente através do Filho. Meus irmãos, não tem como nós glorificarmos a Deus se não estivermos ligados ao Filho. Não tem como vivermos e ser salvos sem o Filho. Não tem como adorarmos a Deus se não conhecermos o Filho, que revela o Pai, que é uma ação do Espírito em nós, o nosso coração mudando a nossa vida. Veja como que Deus está comprometido com a sua glória, meus irmãos. Como que a glória de Deus é perfeita na sua plenitude trinitária, de conhecimento, de amor, de alegria, de vida que Ele tem na própria divindade. É o Espírito que conhece, ama, regozija um ao outro, desde toda a eternidade. Esse é o pedido de Jesus diante do Pai, na sua oração sacerdotal em João 17, verso 5, ele diz: e agora, glorifica meu Pai contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse mundo. Essa é a glória que o Pai deu ao Filho, antes da fundação do mundo. Quando nós glorificamos a Deus, nós temos que pensar dentro desses termos trinitários. É por isso, meus irmãos, que a pergunta de Filipe para Jesus, ela é inadmissível. Filipe andou 3 anos com o próprio Senhor, e ainda assim não o conhecia. Mesmo assim ainda não tinha compreendido. Meus irmãos, quando nós nos aproximamos de Jesus, nós precisamos genuinamente conhecer. Esse tem que ser o anelo, o anseio da nossa alma. Saber quem é o teu Salvador, saber quem é o teu Senhor. É inadmissível um cristão não saber articular aquele a quem ele crê. Se você está andando com Jesus, você precisa conhecê-lo. E ao conhecer, você o glorifica. Ao conhecê-lo, você adora. Ao conhecê-lo, você se rende. Ao conhecê-lo, a sua vida muda, as suas atitudes mudam, o seu pensamento muda, o seu olhar muda, porque agora você vive para a glória dele. Agora você vive para a honra dele. Deus é glorificado, meus irmãos, em si mesmo, a convidar a gente a participar dessa plenitude trinitária. Ele estende essa glória, essa majestade a tal ponto que a sua vida divina vem à existência humana, em forma humana. É a glória de Deus em si mesmo, encarnando, transbordando nas criaturas que existem por sua vontade.
atraídos pelo Senhor, pelo Espírito. Isso nos arrasta, irmão, a compartilharmos do conhecimento, do amor e do gozo divino, como Pedro vai dizer em 2 Pedro 1,4, tornando-os co-participantes da natureza divina. Não que seremos como os Deus, mas que agora nós participamos dessa natureza, vivendo para a glória e a honra do Senhor. A exibição da glória de Cristo, meus irmãos, é um convite a participarmos, a compartilharmos, a unirmos a glória e a beleza de Cristo Jesus para adorá-lo. Por fim, meus irmãos, veja que a maneira correta de adorarmos a Deus é buscarmos conhecer mais acerca do Filho. A glória do Deus Trino é essencial, pois revela como que a glória da própria Trindade se relaciona entre si, a fim de glorificar a Deus em comunhão e em unidade. E como que muitos têm buscado conhecer a Deus em livros teológicos, o que não é errado, ou em sussurros incompreensíveis que dizem ser do Espírito Santo. E Jesus Cristo aqui nos lembra que se queremos adorar a Deus corretamente, nós precisamos ler os seus ensinos e conhecer a sua vontade por meio daquilo que Ele mesmo revelou na sua palavra. Se nós queremos saber como que o Pai age, é só olhar para as obras do Filho. É só olharmos para Ele, então nós vamos ver a própria ação de Deus encarnada, o poder dEle se manifestando. De maneira, irmãos, que nós precisamos desmistificar essa imagem de Deus, caso ela não seja entendida à luz da pessoa do Filho. O nosso conhecimento, ele é filtrado, direcionado e guiado pelo que o Filho revela sobre Deus. Ele é o Deus invisível se fazendo visível. E quando nós tentamos conhecer a Deus por outro meio que não seja pelo Filho, é uma plena tolice, irmãos. É totalmente tolice. As palavras de Jesus e as suas obras são a fonte de nós conhecermos a Deus. É do interesse, portanto, da tua alma, irmão, do teu coração, conhecer mais acerca do teu Senhor. Abandone a ignorância, conheça o Senhor Jesus, que para você conhecer o próprio Pai, conheça realmente que Ele é a única maneira de saber quem é o teu Salvador. É somente através do Filho que nós conhecemos a glória desse Deus Trino. Mas, meus irmãos, como que a glória desse Deus Trino deve influenciar a nossa vida diária, principalmente em nossa adoração a Deus? Como que a glória desse Deus que se revela em três pessoas distintas, em uma essência só, deve nos conduzir diariamente na nossa adoração a Deus? Meus irmãos, em primeiro lugar, é impossível ter um relacionamento correto com Deus sem considerar a glória desse Deus. Atualmente, meus irmãos, nós vemos muitas pessoas demonstrarem inconscientemente preferência por uma das pessoas da Trindade. Alguns focam na pessoa do Pai, deixando de lado o Filho e o Espírito, especialmente aqueles da tradição romanista. Outros preferem o Filho, sendo influenciado pelo pietismo, embora seja a minoria. E a maioria dos crentes da igreja carismática preferem o Espírito, fragmentando a própria pessoa da Trindade, que é típica desse mundo moderno, em diluir a compreensão da riqueza divina. Quando nós pensamos em Deus, acerca de quem Deus é, muitas vezes não consideramos a existência trina, mas imaginamos como uma pessoa única. Isso compromete, meus irmãos, o nosso relacionamento com Deus, pois impede que compreendamos o caráter e a sua obra em sua plenitude. É impossível conhecer e compreender a criação e a redenção sem pensarmos em termos trinitários, pois ambas são obras de um todo, realizada entre o Pai, o Filho e o Espírito. Segundo, meus irmãos, Deus não precisou criar o mundo para se sentir mais pleno. Isso é engano, isso é falácia, pois Deus é absolutamente completo em si mesmo. Ele não precisa criar o mundo para se sentir melhor, para experimentar algum relacionamento, pois em seu ser Deus já é completo, Deus já é relacionável. É a oração de Jesus. Em João capítulo 17, o verso 5, é agora. Glorifica meu Pai contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse mundo, porque me amaste antes da fundação do mundo. Antes de criar qualquer coisa, Deus já exercitava o seu amor consigo mesmo. Nesse relacionamento trinitário que veio a ser a base, meus irmãos, desse relacionamento amoroso com os homens, que chamamos de amor eterno.
E Deus então vai expandir esse amor intratrinitário para as suas criaturas, demonstrando a grandeza desse amor. E como que Ele nos chama pela fé a um convite a mergulharmos nesse amor, nesse relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como que eles se relacionam e como que a gente ama e guarda os mandamentos por conta de quem Cristo é, sendo transformado por meio do Espírito, a fim de que a nossa vida redunde em honra e glória a Deus. É o que Jesus diz: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e o meu Pai o amará, viremos para Ele e faremos nele morada. Deus não precisa de nada para se sentir mais pleno, irmãos. Ele continua sendo Deus. Mas mesmo assim Ele decide criar e revelar o seu amor em termos trinitários. Ele decide nos amar. Terceira e última, meus irmãos, tenha consciência da glória do Deus Trino. Ela muda também o próprio culto que nós prestamos ao Senhor. Meus irmãos, o culto cristão é essencialmente trinitário. Se a gente for fazer uma definição de culto cristão, seria adorar ao Pai pela mediação do Filho no poder do Espírito Santo. No entanto, entenda que não é só o Pai que é adorado, não é só Ele, mas sim o Deus Trino. O culto é uma parte toda, essa parte toda é para a Trindade e para a obra da Trindade. O sucesso, a presença de Deus se faz por meio do Filho, a comunicação de Deus com o seu povo se dá por meio do Espírito, usando a sua palavra, e o culto é uma vibrante atuação desse Deus, desse poder do Senhor. E quando que a gente tem isso em mente, perceba, meus irmãos, que a única coisa que precisamos para adorar a Deus é a ação dessa Trindade no meio do seu povo. Isso não dispensa, irmãos, os elementos do culto, como música, como instrumento, como as próprias pessoas. Mas a adoração verdadeira, ela não pode depender de um cântico animado, de instrumentos bem tocados e também da eloquência do pregador. Se essas coisas forem instrumento de adoração, é provável que não esteja acontecendo adoração genuína. Adoração verdadeira, meus irmãos, é obra da Trindade, em nós e a partir de nós, para a própria Trindade. Pois, meus irmãos, é o culto bíblico. O culto bíblico é totalmente diferente do que se vê na maioria das igrejas. Ele é teocêntrico, ele é voltado para Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e não voltado para o homem. Então, se nós queremos considerar o caráter trinitário, nós não podemos jamais deixar de conhecer a Deus. E, portanto, ao conhecer pela mediação do Filho, nós somos conduzidos a adorá-lo corretamente. Essa é a primazia da adoração, essa é a adoração trinitária, apontando para o Salvador, o Redentor, que se perfaz, que se demonstra nas três pessoas, sendo um só, para a honra e a glória do Senhor. Deus nos abençoe e nos ajude a praticar todo esse ensino, que é difícil, complexo, mas poderoso quando entendido. Meus irmãos, se depois você quiser o que eu escrevi, eu passo para você, tem texto, não tem problema algum com isso, para você conhecer um pouco mais. Vamos colocar de pé, vamos orar e encerrar o nosso culto?